31 de outubro. Existem duas coisas nessa data. Halloween, que eu pretendo falar hoje, e o dia da Reforma Protestante. Pretendo terminar o sermão sobre isso. E eu quero hoje, irmãos, despertar a igreja, aos pais que aqui estão, em nome de Jesus, ouça a palavra. Após o culto, todo o material que eu separei aqui, eu vou disponibilizar nos grupos da igreja, irmãos. Todas as imagens que estão aqui, já falei com o Michel, serão disponibilizadas para os irmãos. Lembrando, o que eu vou apresentar aqui é um resumo muito pequeno, muito diminuto do que é a abrangência que envolve esse tema. Percebo que, com o andar da carruagem, no nosso tempo moderno, existem temas que estão ficando meio que intocáveis na igreja, porque se você tocar em certos temas, aborrece classe A, classe B, existem um determinado número de críticas que são levantadas contra os pastores. Mas eu quero dizer para a igreja, ama todos os irmãos. Tenho um compromisso, estou aqui por vocação e por amor aos irmãos. Mas, queridos, eu não posso me retroagir da minha responsabilidade. Às vezes eu ouço de alguns pais e diz: na minha casa mando eu faço do meu jeito. Pastor, não manda na minha casa. Dentro da minha casa eu faço do meu jeito, da minha forma. Querido, eu não estou mandando na tua casa. Eu estou aqui ordenando a igreja de Deus, apresentando os princípios do Senhor, e por isso quero fazer questão de, nessa noite, nós nos pautarmos na palavra. Vou fazer de maneira muito resumida, até porque depois vou disponibilizar o material para os irmãos, para que os irmãos leiam, para que os irmãos pesquisem, faça parte do que compete a vocês. Mas apenas quero resumir o que diz respeito à questão do Halloween. Mas eu quero ficar hoje com a palavra. O que a palavra de Deus nos orienta? Qual é o conceito que Deus tem para nós? Se coloque de pé. Antes de lermos a palavra, aos pais que estão presentes, por favor, coloque a mão sobre os seus filhos. Ore com eles. Senhor Deus e Pai, Deus e Pai Todo-Poderoso, tua igreja está aqui reunida no teu nome. de Jesus, sim, meu Pai. Senhor, para tributar louvores ao teu nome, para te bendizer, da tua graça, mas também, Senhor, para estudarmos a tua palavra, de cada criança, pois compreendemos, Senhor, que a tua palavra é a espada, Senhor, que nós temos para guerrear, para batalhar contra os poderes da treva. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação maligna do poder das trevas que tenta enganar, ludibriar, prender, aprisionar as mentes das nossas crianças. Eu oro, Deus, pelo poder do teu nome. Vem, Espírito Santo, e ministra sobre nós essa noite. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda de pé. Carta aos Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5. A partir do verso 8 diz assim: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Podeis sentar aqui, irmãos. Para ganharmos tempo, irmãos, vou direto ao assunto. Halloween, o seu termo original, significa véspera do Dia dos Santos. 31 de outubro, essa data que já desde os tempos do
celtas, se celebrava em uma cerimônia chamada um culto que deveria trazer proteção. Acreditava-se que no dia 31 de outubro abria-se um portal, e esse portal aberto dava uma ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E essa celebração do Halloween era exatamente esse culto que era prestado a esses seres que, segundo se cria, os mortos bons que vinham visitar os seus familiares. Por isso eram preparados manjares, banquetes para esses familiares. Como o portal estava aberto, não saía apenas os espíritos, as pessoas boas, as almas boas. As almas perversas também saíam, juntamente com espíritos maus. E por isso havia todo o prospecto de fantasias, de máscaras, e eu preciso ir mais adiante. Infelizmente, quando você consulta, eu te digo, se você for no Wikipedia, ele vai te dar boa parte da definição. Eu tenho aqui impresso, coloca à disposição da igreja, mas se você der Google no teu telemóvel, você vai ver exatamente o que a história diz sobre essas coisas. Havia ali os sacerdotes druidas, que eram feiticeiros, e para que se protegesse desses espíritos maus, que poderiam vir e fazer a maldade, trazer problema para a plantação, para a questão da agricultura, como para a parte dos animais, eles então faziam sacrifícios de animais que eram sacrificados. Mais do que isso, se você for a fundo da história, você vai perceber que também se é dito que sacrifícios humanos também eram realizados. Com o passar do tempo, essa festa foi tomando corpo. E eu aqui quero resumir, irmãos, porque o que nós temos hoje é a versão americana. Os Estados Unidos é um país declarado cristão. E tem uma questão a se falar aqui. Hoje, o dia do Halloween é o segundo dia comercial dos Estados Unidos com maior lucratividade do comércio. Primeiro Natal. Isso significa dizer que o Halloween desbancou o dia dos pais, dia das mães. É o segundo. Tamanho o crescimento que teve essa festa. E eu quero, irmãos, aqui, como já disse no início, despertar os irmãos, não trazer aqui toda uma questão histórica, porque senão vai se tornando uma palestra, e não é esse o objetivo. O meu objetivo hoje é pregar para você, é trazer para você o despertamento daquilo que está à nossa volta, daquilo que, na verdade, nós estamos vivenciando. Porque nós temos uma realidade paralela, irmãos. E parece-me que tem muitos crentes que estão vivendo apenas nessa realidade palpável. Estão vivendo como Tomé. Se eu não tocar, eu não creio. Se eu não puder ver com meus olhos, eu não creio. Só que o mundo espiritual é tão real como eu estou apalpando esse púlpito. Você pode não ver com os olhos naturais, mas ele não deixa de ser real. Você não vê o vento, mas o vento está aí. Fiz questão que as crianças estivessem aqui, porque talvez alguns pais vão dizer: mas pastor, o senhor trouxe uma palavra tão pesada e botou as crianças. Pior é o que elas estão assistindo. Pior é o que as crianças estão assistindo nos telemóveis, o que as crianças estão assistindo através dos filmes, desenhos animados. E como pastor, quero trazer aqui o despertamento. Não existe festa inocente com demônios. Eu vejo pessoas que são apaixonadas por cobras e brincam e criam, mas a história está aí para mostrar inúmeras pessoas que
foram picadas por suas cobras domésticas e já estão plantadas debaixo da terra. O pecado é dessa forma, é uma serpente que você vai brincando e vai achando, vai dando corda, vai achando que tem domínio. Quando você menos percebe, já te picou, já te matou e você perdeu a tua eternidade. Infelizmente, a nossa geração está vivendo um tempo de progressismo. E há uma teologia progressista, uma teologia não alinhada com a ortodoxia cristã, e isso tem levado a inúmeras mudanças, achando que Deus é mutável. Queridos, Deus, Ele é imutável. Deus não sofre nenhuma variação. Deus não precisa ser melhorado e Ele nunca vai piorar. Deus, Ele é estável. Aleluia. Nós criamos situações e queremos achar que Deus vai se dobrar à tecnologia. Ei, queridos, Deus, Ele anuncia o fim desde o princípio. Deus, Ele é atemporal, Ele está fora do tempo. Ele conhece toda a história humana. Ele não precisa de informação de nada, Ele sabe tudo. Por essa razão, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que nós estamos cercados de toda uma força, de todo um poder, de toda uma atuação intensa que tenta desnutrir as nossas crianças. Percebo hoje o quão o inimigo tem trabalhado com o intuito, com o propósito de fazer com que as nossas crianças percam o prazer em Deus. Ver elas aqui cantando, adorando, que maravilha. Só que tem uma questão. Eu te pergunto, quanto tempo a tua criança passa com a escola, com professores ímpios? E é normal que elas estejam ali na escola para aprender. Mas eu estou falando dessa disparidade. Quanto tempo ela passa na escola? Quanto tempo ela passa com o telemóvel? Quanto tempo ela passa com os pais? Quanto tempo ela passa com a palavra de Deus? E por isso depois nós vamos ter as consequências lá na frente. Porque se perdeu o temor a Deus, porque não tem mais sede pelas coisas de Deus. É lógico, nós sobrevivemos por aquilo que estamos alimentados. É aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos move. As nossas crianças precisam ser trazidas de volta para serem movidas pelo Senhor, pela palavra. É preciso haver um resgate. Entenda, irmãos, não adianta você transferir e dizer: isso é problema do pastor, é o pastor que tem que cuidar. Ei, o filho nasceu na tua casa, a responsabilidade primária é tua. Aleluia. Eu, como pastor, estou aqui para orientar, para ensinar, para instruir, para te dar o equipamento que você precisa. Mas entenda, você como pai e mãe é autoridade direta sobre teus filhos. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que diz a Bíblia? Eu já estou fugindo do tema. Mas vamos lá, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. E essas palavras que hoje eu te ordeno, escuta, estarão no teu coração. E as ensinará a quem? Aos teus filhos. Delas falará assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. Também as atará por sinal na sua mão. Sabe o que está dizendo o judeu fazia? O judeu pegava ali os textos bíblicos, amarrava na mão dos seus filhos, te porá por frontais entre os teus olhos, vai botar aqui na testa. As escreverá nos umbrais da tua casa, da tua porta. A tua casa vai estar cheia de texto bíblico. Aleluia. Sabe por quê? Glória a Deus. Era o único meio que Israel tinha de preservar os seus filhos da contaminação. Quando Israel foi introduzido na terra de Canaã, estava cercado, e é esse texto daqui a pouco nós vamos olhar, estava cercado por inúmeros pagãos. Hoje eu vejo inúmeros pais dizer: pastor, mas é muito difícil. Como é que eu vou ensinar meu filho? O professor fala, o meu amigo, eu não sei quem, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio. Espera lá, queridos. Eu não estou aqui lançando uma palavra apenas de peso sobre você. Eu sou pai de 3 filhos. Por isso eu sei de toda a dificuldade.
Em muitas vezes fui incompreendido pelos meus próprios familiares, por algumas posturas ortodoxas que tomei na formação, na criação dos meus filhos. Mas só tem uma questão: eu sei que eu vou ter que dar conta diante deles, diante do Senhor. Por isso eu não posso me colocar no posicionamento, mas pastor, coitado da criança, coitada se ela perder a salvação, coitada se ela for para o inferno, por irresponsabilidade minha, tua. Isso que é coitado, queridos. Você não pode pensar, que dó, que pena se ela se perder. Isso que é a tragédia. Vamos lá, bota aí Deuteronômio 18, Michel, versos 10. Deixa eu ir acompanhando aqui. Deuteronômio capítulo 18. Deus está trazendo uma advertência para a nação de Israel de quando eles haveriam de adentrar a terra prometida. Vamos começar no 9, Michel. Desculpa. Deus está orientando. Escuta. Israel vai possuir, é fácil. Quando você pega hoje um mapa e olha do Oriente Médio, o que é Israel? Israel é esse aqui. Esses dias eu estava olhando ali, quando eu estava mostrando exatamente o poder dos árabes. Em proporção de terra, Israel ocupa 1% de território ali do Oriente Médio. 99% é ocupado por árabes. Ele está cercado por inimigos. E é esse povo que Deus está mandando isso. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquela nação. Sabe o que Deus está dizendo? Quando vocês entrarem ali, o que eles ensinam, o que eles vivem, não serve para vocês. Em ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Essa é a determinação de Deus. O 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti, de diante de ti. Israel tinha uma missão. Eles tinham que se preservar. Eles não poderiam deixar serem contaminados pela influência da cultura que estava em volta. E aí eu volto para o Halloween. Queridos, nós estamos inseridos em meio a uma cultura que cada vez mais está alinhada com o reino das trevas, com o poder das trevas. Escuta uma coisa: é normal nas escolas se fazer feitiçaria, fazer jogo de tabuleiro de Ouija, mas vai uma criança pegar uma Bíblia, vai uma criança orar, vem Ministério Público, vem Conselho Tutelar. Estou falando no contexto do Brasil. Foi proibido lá no estado do Piauí que as crianças se reunissem para orar e para ler a Bíblia. Mas não é proibido se ter shows do grupo LGBT. Não é proibido realizar qualquer outro tipo de coisa que vá contrariar a fé cristã. Esse é o contexto de mundo. João, ele escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19. 2000 anos atrás, ele já aponta primeiro, João. Na sua primeira carta, ele já dizia e predizia o que nós estaríamos vivendo. Sabemos que somos de Deus. A igreja pertence ao Senhor, mas todo o mundo que fala aqui, irmãos, é o sistema operacional do mundo jaz no maligno, está debaixo do poder maligno. Isso não é teoria de conspiração. Nós temos hoje toda uma ação de principado, potestade, poderes do mundo tenebroso que atuam. Pastor, o senhor está exagerando, não? Vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 10. Aleluia, Jesus. Paulo diz: no demais, irmãos, fortalecendo do Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra. Ele começa a dizer: por que você tem que estar revestido de Deus? Existem astutas ciladas. Se é astuta, se é uma cilada, não é algo que está
visível, não é algo que está estampado, não vai estar no outdoor que o diabo quer destruir tua casa, destruir tua família, não. São astutas ciladas do diabo. E aí Paulo ele diz, olha, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é como Israel. Israel tinha inimigos palpáveis, Israel tinha nações à sua volta. A nossa briga não é com nação, não é com pessoa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas sim, escuta, a nossa luta é contra, primeiro, principados, potestade, príncipe das trevas desse século, ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você consegue entender que nós estamos em guerra? Sim, existe agentes demoníacos atuando em todos os setores da sociedade. Aleluia, Jesus. Existem ações demoníacas, diabólicas, que estão aprisionando pessoas. Existe uma diferença muito grande entre possessão e opressão. A possessão é quando um espírito maligno toma posse daquele corpo e passa a manipulá-lo. Mas existe o poder da opressão. O que é a opressão, pastor? É quando espíritos malignos, eles atuam de fora para dentro. Então se você botar a mão, se você limpar a mão, não vai cair endemoniado, não tem manifestação, mas a ação dos demônios estão ali, de fora para dentro. Existem inúmeras pessoas que estão oprimidas. É só olharmos qual o índice de suicídio. Cada vez mais estamos vivendo um tempo de suicídio crescente. Por que hoje eu resolvi pedir para as crianças saírem aqui? Já preguei uma outra vez e disse, e vou repetir aqui para a igreja. Irmãos, como pastor, já lidei com crianças endemoniadas. Pastor, mas isso quebra a teologia. Eu estou falando de questões práticas. Não estou dando aula de teologia aqui. Eu estou falando daquilo que eu tenho lidado e tenho convivido e visto. Mas por que está acontecendo isso? Exatamente porque as porteiras estão abertas. Pai e mãe, em nome de Jesus, coloca tranca na porta da tua casa. Mas eu não estou falando de chave humana. Eu estou falando de chave espiritual. Está na hora de pai e mãe assumir a autoridade e dizer, na minha casa vai passar pela peneira de Deus. Tem que passar pela peneira da palavra. Glória a Deus, aleluia. Pastor, você está exagerando? Não. Michel, coloca para mim aí o que o fundador do satanismo disse. Aleluia. Esse homem dos Estados Unidos, que é o papa do satanismo, ele fez um elogio à igreja. Ele fez um elogio aos cristãos, louvando aos cristãos. Consegue? Ok. A grande questão, irmãos, é que a falta, a ausência de discernimento, de entendimento. Consegue ler, irmãos? O público consegue ler o que está escrito? Na noite do Halloween. Escuta, pesquisa na internet. Isso não é fala minha, não é eu que fiz esse cartaz. Aqui é exatamente o fundador da igreja satanista que está dizendo. A igreja evangélica está doando um dia por ano para que os seus filhos adorem a Satanás pelo menos uma vez. Pastor, mas é pequenininho, é lindinho. Como assim lindinho? Você vai botar seu filho com roupinha de diabinho, de demoninho? Você vai mascará-lo? O sangue de Jesus tem poder para mudar a mente dos crentes, para assumir a postura. Eu não tenho acordo com o diabo. Eu não posso caminhar com poderes das trevas. Aleluia. Tem que ter firmeza, tem que ter decisão, irmãos. Ou você está caminhando para o céu, ou nós vamos perder essa geração. Escuta uma coisa. A questão do Halloween, ele vai abrir uma porteira imensa de um monte de coisas. Não tenho tempo para tratar todas elas. Mas eu quero começar aqui dizendo para você que talvez não olhe, não vê o que teu filho está assistindo. Eu, como vos disse, como pai. O Rafael, quando ele era pequeno, lá no Brasil, os brasileiros aqui vão lembrar. Nós temos a chamada TV Cultura. TV Cultura são coisas que
chamadas educativas. Segura um pouquinho, ô Michel. A gente vai voltar lá no começo. Deixa eu só esclarecer esse ponto. A TV Cultura é tido como elemento educacional. Tem ali apenas coisas instrutivas. Então eu não deixava meus filhos ver a Globo, eu joguei fora os outros canais. Eu assisti TV Cultura. E o que estava debaixo do meu nariz, eu não estava percebendo. Exatamente isso. Pode botar, Michel. Castelo Rá-Tim-Bum. Quantos adolescentes e jovens aqui que não assistiram quando era criança? Parecia inocente. Mas quando você pega, depois desse vídeo nós temos com áudio, colocamos no grupo da igreja, escuta, nós temos aqui o paralelismo, Castelo Rá-Tim-Bum com Harry Potter. Veja bem, as mesmas coisas. Por quê, pastor? É porque estamos tratando da mesma situação. Estamos falando de satanismo, estamos falando de poder das trevas. Que a partir de um clique você abre o portal do inferno dentro da tua casa. E teu filho passa a ser ministrado por poderes demoníacos, por ações do reino das trevas. Por isso Oséias disse: o meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. Oséias, capítulo 6, versículo 4. O meu povo, é 4 e 6. É 4 e 6. O meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. Meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você pode estar abrindo a porteira. Escuta, irmãos, eu estou falando de um desenho que, para muitos pais, você teve cultura, deixava os seus filhos assistir. Eu deixei os meus, até quando eu percebi: epa, peraí, tem algo errado. Eu tinha uma empresa e saía cedo de casa para trabalhar, chegava à noite. Mas o dia que eu parei para assistir, e disse: não, isso não pode estar normal. Se você olhar os personagens. Mas agora tem uma outra questão. O filme Harry Potter. O filme Harry Potter, em 2003, ele trouxe um grande despertamento para a bruxaria. Pastor, mas isso é coisa inocente. É uma questão de ilusão. Não. Essa é a matéria. Veja bem, queridos. A Folha de São Paulo disse que, com o lançamento do terceiro filme da série do Aprendiz de Feiticeiro, cresce procura de crianças sobre o assunto. Está dizendo que, quando você pesquisa as matérias, a partir do momento que foi introduzido essa série de Harry Potter, inúmeras crianças passaram a se interessar pela feitiçaria, passaram a se interessar pela bruxaria, desenvolver feitiços. E isso tudo pela ação e o poder do reino das trevas. Termos, falas, copiar a marinha, invocação de poderes. Igreja, é hora de nós nos despertarmos e olharmos. Há um mundo paralelo à nossa volta e você não pode fechar os seus olhos. É preciso que a igreja de Deus tenha visão celestial. Aleluia, Jesus. Está na moda uma coisa chamada Wicca. W-I-C-C-A. O que é isso, pastor? Bruxo. Ainda hoje, enquanto minha esposa estava lá dentro, debaixo do atendimento, eu pesquisei algumas coisas e ficou horrorizado. Porque todo mundo fala, a internet tem censura, tem filtro. Filtro? Que filtro, irmão? Filtro? Está dando 5 passos para se tornar uma bruxa. 5 passos para se tornar um feiticeiro. Inúmeros estão lhe dizendo como você fazer sua primeira feitiçaria, como você desenvolver e alcançar poderes. E os nossos adolescentes, cada vez mais, as nossas crianças, estão sendo envolvidas por esse mundo espiritual, por esses poderes malignos que cada vez mais sorrateiramente está tomando a mente e o coração das crianças. Cada vez mais o diabo
tem trabalhado de maneira assustadora. Hoje, já não se escandaliza-se mais quando você encontra uma criança com pentagrama. Coloca aí mais do pentagrama. Ah, pastor. E lembrando, alguns confundem o pentagrama com a estrela de Davi. Pior ainda, a pessoa, quando não tem conhecimento, coloca um baita de um pentagrama aqui no peito. Não, pastor, estrela de Davi. Como? Estrela de Davi? Com 5 pontas? Por que tem as 5 pontas? Os 4 elementos: fogo, água, terra e ar. E o outro elemento é o Espírito. E as pessoas estão se envolvendo exatamente dentro disso. Cada vez mais o nível de feitiçaria tem crescido. E inúmeras pessoas estão ficando perturbadas. Nós temos uma geração hoje que está perturbada. Nós temos uma geração cada vez mais alienada. Escuta, qual é a profissão do século? A profissão do século hoje é psiquiatria, psicanálise e psicologia. Porque nós temos hoje uma geração que está doente. Nós temos uma geração deprimida, depressiva. Porque cada vez mais há uma atuação intensa, forte de demônios, de poderes das trevas, que assombra a nossa geração. Nunca se falou tantas em fobias. São tantas e tantas fobias que estão se desenvolvendo no nosso núcleo social. Mas o que é isso, pastor? É a reta final da igreja. A igreja caminha para o céu. O diabo sabe que ele tem pouco tempo. Por isso o seu investimento é pesado. O seu investimento é intenso. Crianças, há um princípio que eu preciso dizer para vocês. A Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. A desobediência tem sido a marca da nossa geração. A rebeldia assuntosa no coração. Filhos que enfrentam pais. E eu estou falando de crianças. Pai e mãe, em nome de Jesus, assuma a sua autoridade sobre a tua casa. Está na hora dos pais tomar a rédea e dizer: não, eu fui levantado por Deus para ser autoridade. Quem quer quebrar a autoridade do pai e da mãe é o diabo, porque uma criança sem autoridade sobre ela está a mercê do poder da treva. Crianças precisam submeter seus pais. Cada vez mais essa onda crescente de rebeldia, onde criança bate o pé e pai e mãe tem que obedecer, tem que se prostrar. Não! Crianças não são rei da casa. Criança não manda em pai e mãe. Pai e mãe têm autoridade para mandar, comandar. Não significa que você vai ser carrasco e você vai ser ditador. Mas a criança tem que saber o lugarzinho dela. Aleluia. Obediência. Glória a Deus. Sempre criei com muito amor meus filhos. Sempre disse: se eu pudesse dar o céu para eles, eu daria. Mas tudo dentro do seu limite. Há um limite. E não é não. Você precisa aprender a dizer não para os seus filhos. No momento certo tem que dizer não. Porque senão você vai criar uma situação onde, quando Deus disser não para ela, ela também vai abandonar Deus e vai se rebelar contra Deus. Precisamos, irmãos, trazer de volta os ensinos que vai trazer exatamente aquilo pela qual Deus tem como proposta. Para fechar a questão do Halloween, irmãos, a minha pergunta é: o crente pode celebrar o Halloween? Nós estamos vivenciando, aí você vai dizer: pastor, mas tem igreja? Sim, tem igreja. Tem pastor que eu até reconheço, são pessoas fantásticas, mas entenda, tem limite, irmãos. A minha admiração não é cega. Eu vou admirar, eu vou amar, eu vou ouvir enquanto estiver com a palavra. Saiu da palavra, eu estou fora. Não importa quem seja, não importa o título que tenha, nem a importância que tenha.
O único que nós devemos seguir cegamente é Jesus. Aleluia. Eu estou aqui pregando para vocês, eu estou aqui como pastor da igreja. Mas querido, você tem que conferir aí, peraí, o pastor Samuel está com a palavra. Enquanto eu estiver com a palavra, você vai obedecer a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Isso é para todos, a regra é para todos. Não existe obediência cega. Se não tiver o crivo da palavra, ninguém tem que obedecer. Tem que passar pela palavra. Ideias humanas, conceitos humanos, isso joga fora, é lixo. Você está lidando com a tua alma. Eu várias vezes tenho repetido aqui. Se você perder a tua salvação, não adianta você gritar e terminar de dizer: mas o meu pastor me ensinou diferente. Alguém disse que eu podia, alguém disse que não tinha nada a ver. A única coisa que vai te ecoar na eternidade é dizer: a escolha foi tua, a escolha foi tua, a escolha foi tua, a escolha foi tua. Por isso nós temos necessidade de ir para a palavra, checar a palavra, examinar a palavra. Cada vez mais o inimigo está trabalhando, irmãos. E eu vou fechar essa parte. Existe uma série. Você não colocou aí não, Michel, mas foi eu que não te passei. Mas tem uma série chamada Lúcifer. Tem essa série aí chamada, Sabrina. Um antro de feitiçaria. E sabe o que acontece? Adolescentes estão se deleitando com isso. Acham o máximo. Procura aí essa série Lúcifer. Escuta uma coisa, irmãos. É sugestivo, né? É sugestivo o nome. Lúcifer é o nome da série. E eu estava lendo um comentário essa semana. Sabe o que é pior? O pior é que tem crente que ao assistir fica torcendo para Lúcifer. Como assim? Como assim? Cada vez mais a nossa geração está se distanciando de Deus, se distanciando da palavra, se distanciando dos princípios do Senhor. Cada vez mais o inimigo está encontrando espaço. E ele cada vez mais ele atua de maneira a cegar os pais. Essa é a série. Não vou te constranger, mas eu poderia te perguntar: quantos aqui já assistiram? Não levanta a mão, por favor. Mas o pior é que não assistiu uma vez. Tem alguns que assistiu a série inteira. 1, 2, e vai embora. É preciso tomarmos cuidado, irmãos. Não dá para você abrir as janelas da sua alma, não dá para você abrir tua casa e permitir que essas coisas sejam introduzidas. Aleluia, Jesus. Eu aconselho aos pais: por favor, faça uma peneira melhor nos desenhos que você está permitindo que os seus filhos assistam. Infelizmente, não tem mais neutralidade. Há uma ação descarada, diabólica, demoníaca. Cada vez mais a feitiçaria está crescendo. A ação do satanismo cada vez mais se atua de maneira muito mais exorbitante. E a igreja? Onde fica a igreja? Eu estava a vos dizer, depois eu acabei cortando. A questão das bruxas. Meninas com rostinho de modelo. Mocinhas que têm uma vida aparentemente luxuosa, rica, não sei o que é. E elas têm prazer em dizer: eu sou bruxa. Eu te convido a você conhecer a minha religião, a você ser feliz. Vi um rapaz modelo dizendo: a bruxaria é a verdadeira liberdade. Escuta, isso não está distante de você. Se você der um Google no teu telemóvel, você vai perceber. O que eu estou passando para vocês são coisas que estão aqui. Tirei diretamente da internet para apresentar para você que nós estamos hoje cercados de uma ação intensa, forte, demoníaca, diabólica, que quer perverter e trazer para nós, irmãos, a cegueira. 1 Coríntios capítulo 10. Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás. 1 Coríntios capítulo 10. Desculpa, é isso mesmo. A partir do verso 18. Veja, Israel, segunda carta. Paulo está falando agora com os irmãos de Corinto. Os que comem os sacrifícios
são porventura participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa. Paulo está falando para uma igreja. Corinto é um centro portuário, uma grande mega cidade dali. E agora Paulo está orientando e está perguntando para a igreja: irmãos, os ídolos, eles são alguma coisa? As coisas que são sacrificadas a ídolo é alguma coisa? Vira. Antes eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. O ídolo não é nada. As coisas sacrificadas não é nada. Porém, por trás de toda essa mecânica, tem os poderes demoníacos. Paulo está falando com a igreja, isso é Bíblia. Eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Paulo está dizendo: olha, se vocês participarem desse tipo de festa, se vocês se envolverem com eles, vocês estão cultuando os demônios. Vira. Aí ele diz mais: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa do demônio. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: vocês não podem participar da Santa Ceia, a mesa do Senhor, e depois ir para esse tipo de festa cultuar os demônios. Vira. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. A tua liberdade não pode te levar para o caminho da libertinagem. A tua liberdade de fé não pode levar você a vivenciar uma vida completamente alheia àquilo que Deus determina. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Paulo falando com a igreja de Corinto, ele diz: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Eu não posso compactuar com as obras das trevas. Eu não posso aceitar que essas coisas sejam normais. Quando Paulo escreveu a sua carta pastoral para Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, Paulo advertiu acerca do nosso tempo, do nosso momento. Sim. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Paulo ele fala que nos últimos tempos, o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Paulo está falando com um pastor. Paulo está orientando um pastor, dizendo que haveria doutrina de demônios sendo inseridas na igreja. Haveria espíritos enganadores que tentariam perverter a igreja. E nós precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos espirituais, olharmos para todas essas coisas e ter sensibilidade. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22. Examinai tudo, retende o que é bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. Eu não posso aceitar que o mal venha vencer a igreja, que o mal venha vencer-nos. Queridos, eu não posso prolongar, porque nós temos um horário para terminar. Prometo aos irmãos que não estão, que não fazem parte do grupo da igreja, é só me mandar um oi, que eu vou encaminhar esse material para você. Todos os vídeos, tudo que pesquisamos, colocaremos à disposição da igreja para que você possa examinar, olhar para tudo isso. Porque eu preciso fechar essa palavra e dizer, irmãos, dia 31 de outubro sim, é Halloween. 31 de outubro já é oficializado Dia das Bruxas.
É o dia das bruxas. Teu filho e tua filha não têm obrigação nenhuma de participar de nada, nem aqui na Europa, nem no Brasil, irmãos. O Estado é laico. Você, como cristão, você pode dizer aos professores: o meu filho não participa, a minha filha não participa desse tipo de atividade por questões de fé. E não tem ninguém que obriga, porque isso não faz parte do currículo escolar. Não coloque teus filhos debaixo desse tipo de submissão. Fuja dessas coisas. Fuja dessa ação que pode colocar teus filhos debaixo de maldição. Agora tem uma outra questão. Eu vi alguns pastores fazendo sugestão na internet. Perdoe-me, eu sei que está sendo gravado. Respeito todas as igrejas, respeito opiniões, irmãos. Mas não tem como eu dar um banho, escuta, eu vou dar um banho cristão nessa festa diabólica e fazer uma festa fantasia, uma festa Halloween crente. Como assim? Como assim, igreja? O que vai prender as nossas crianças e o que vai prender os nossos jovens é a palavra de Deus e a presença de Deus, irmãos. Aleluia. Não temos que ter invencionice. Para com essas coisas. Glória a Deus. Não vamos trazer invencionice para o meio da igreja para tentar prender pessoas. Eu já disse e vou repetir, queridos, eu não tenho prazer de ter aqui 500 pessoas como membro da igreja, na hora que Jesus voltar sobe 10. O que é isso? Eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu quero que todos aqueles que têm vindo aqui cultuar a Deus, queridos, quando a trombeta tocar, não fica ninguém, essa porta aqui vai ficar aberta e as pessoas vão chegar e não vai encontrar crente nenhum. Aleluia. Porque subimos, vamos para o céu. Glória a Deus, aleluia. Esse é o compromisso da igreja. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus, aleluia. A reforma protestante, que ocorreu através de Martinho Lutero. Mas lembrando que antes de Martinho Lutero, John Hus, outros homens, John Hus foi queimado na fogueira. Outros homens que foram martirizados, porque a igreja vivia um tempo de caos, onde se vendia, é literal, irmãos, se vendia o perdão, as indulgências, exatamente isso. A venda das indulgências, a venda do perdão. Quando Lutero, que tinha na sua devoção, ele foi a Roma e viu o que ocorria ali em Roma. E ele, em meio à sua busca por Deus, quando ele viu Romanos 1,17, que diz que o justo viverá pela fé, isso entrou, explodiu no peito dele, explodiu no coração dele. O justo viverá pela fé. E quando ele olhou para toda a doutrina católica, todo o campo, a semântica daquilo que se tinha, ele disse: não, está tudo errado. E por isso então aí veio a reforma. Reforma que foi a preço de sangue. Reforma com um custo altíssimo de muitas e muitas vidas que morreram por causa da reforma. O mundo virou de ponta cabeça. Aleluia. Por causa da reforma protestante. 5 lemas, 5 solos. E eu digo, irmãos, precisamos resgatar. Eu termino essa palavra dizendo: nós precisamos olhar para trás. Em 1517, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele afixou lá na porta de Gutenberg as 95 teses. Depois foi-se então estabelecido que, resumindo a reforma, 5 solas: só a Cristo, só a graça, só a Escritura, só a fé, somente a Deus se dá glória. O que significa isso, pastor? Só a Cristo, somente Cristo. Não tem outro meio de salvação. Não tem Maria, não tem Papa, não tem Maomé, não tem Confúcio. Ninguém pode te colocar no céu, somente Cristo. Aleluia. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum santo te leva a Deus, ninguém te liga a Deus, só Cristo, só Cristo, só na Escritura. Toda palavra é divinamente inspirada por Deus. Ela é apta para ensinar, redarguir, instruir todo homem em justiça, a fim de que todo homem seja apresentado diante de Deus. Só na Escritura, não tem tradição. Nós somos pentecostais, igreja, somos Assembleia de Deus, mas escuta algo sério aqui: não tem revelação, não tem arrebatamento, não tem visão, não tem nada. Se passar da Escritura, é lixo. Pastor, o senhor radicalizou, deixou de ser pentecostal? Não.
Toda revelação que Deus trouxer para a igreja vai ter que passar pelo crivo da palavra. Deus não é Deus de confusão. Nada Deus vai te revelar além da Escritura. Só a Escritura. A base da igreja é a Escritura. Só a fé. Só a fide. Somente pela fé. Não existe obra. Não tem outro meio de você entrar no céu. Eu sou bonzinho, meu vizinho faz isso, faz aquilo outro. Somente pela fé em Cristo Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé fala de compromisso, de fidelidade. Quem tem fé e crê em Jesus vai abandonar o mundo, vai abandonar o pecado para viver uma vida de renúncia para Ele. Só a graça. Você não é salvo por mérito, é pela graça. Só a graça que salva. Eu e você, sem a graça somos perdidos, estamos condenados, mas a graça nos alcançou e fez de nós novas criaturas, lavadas, remidas pelo poder do sangue. É o amor de Deus manifestado por intermédio da graça. Só a glória a Deus. A glória é exclusiva para Deus. A glória não é para a denominação. A glória não pode ser para a igreja, para a religião. A glória não pode ser para pessoas, para popstar. Estamos vivendo um tempo difícil. Eu ensino e instruo. Como disse, é a Bíblia que manda você se submeter aos teus pastores. É a Bíblia que ordena você se submeter. É a palavra. Agora escuta uma coisa. Todavia, estamos vivendo em um tempo onde homens têm assumido posições de semideuses. Apóstolos que se autodenominam donos da igreja, donos das coisas. Queridos, a glória é só dele. Sola a glória a Deus. Se coloque de pé. Solta o louvor, Michel. Feche seus olhos. Talvez você conheça esse louvor. Se você conhece, canta. Se você não conhece, só ore. Porque nós precisamos trazer a reforma de volta. Só a Escritura, só a fé, só a graça, só Cristo. Toda a glória tem que ser voltada para Cristo. O nosso coração tem que ser rendido a Cristo. Não dá para você achar que Deus vai dividir teu coração. Você vai servir o mundo, vai servir a Deus pela metade, pelo meio. Se conseguir colocar a letra, Michel. Por tudo que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Olhem pra mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. Aleluia! A Deus, cante conosco, seja a glória. A Deus, seja a glória. A Deus, seja a glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória para sempre, amém. Quero viver para ti,
vontade obedecer. Aqui, ó. E se o aplauso, as ovações, parabéns eu receber no Calvário, irei me gloriar com seu sangue. Aleluia! Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. Por isso, a Deus seja a glória para sempre. Amém. Pode colocar a tela dele cantando que nós vamos orar agora. Glória a Deus. Te adoramos, Deus. Te bendizemos, Deus. Nós queremos, Senhor, louvar o teu nome, porque o Senhor nos amou, o Senhor cuidou de nós. Toda a glória ao teu nome, Deus. Te adoramos, te adoramos. Tu és digno, Deus. Abençoa, Deus, cada pai, cada mãe. Abençoa cada criança, cada adolescente, cada jovem. Senhor, que a tua mão esteja Sua vontade eu quero ir sobre cada família que livra a tua igreja de todo mal. Guarda a mente, guarda a acionamos a ti, Deus, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu nome, Jesus. Com seu sangue Te adoramos, Jesus. lavou-me. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Por Deus. isso, a Deus seja a glória para sempre. Amém. Tão grande e eterno amor de Deus. Que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as nossas consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Que Deus os abençoe.